Olha, a história do Brasil é cheia de personagens incríveis, né? Mas poucos são tão simbólicos quanto Tiradentes. A gente vai entender agora como é que ele foi de dentista a herói nacional. Pois é, a pergunta que fica é essa. Como é que um dentista, uma profissão tão comum, vira um dos maiores heróis da história do Brasil? Parece uma história bem improvável, né? E é justamente por isso que a gente vai mergulhar nela hoje. Bom, para a gente entender a história do Tiradentes, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário da época. Vamos voltar lá para o Brasil colonial, um lugar que, por um lado, tinha muita riqueza, muito ouro, mas, por outro, era um lugar de muita opressão. Então, para começar, vamos lembrar de uma coisa básica. No século XVIII, o Brasil não era um país independente, era uma colônia. E o que isso quer dizer na prática? Que Portugal mandava em absolutamente tudo. O ouro, as leis, as decisões importantes, tudo passava pela coroa portuguesa. E aqui, olha, tem um ponto que é a chave para entender essa revolta toda, a tal da derrama. Mas o que era isso, afinal? Pensa assim, era um imposto super abusivo. Portugal queria uma quantidade fixa de ouro, ponto final. Se a região não conseguisse extrair tudo aquilo, não importava. A população tinha que tirar do próprio bolso para completar o que faltava, mesmo que não tivesse de onde tirar. Já dá para imaginar o clima de revolta que isso criava, né? E essa cobrança, claro, foi a gota d'água. A revolta já não era mais só pelo ouro, sabe? Era uma questão de dignidade. O pessoal estava sendo explorado até o limite, e a paciência de todo mundo estava assim, por um fio. E é bem no meio desse caldeirão de insatisfação que um grupo resolve dar um basta. Eles começam a se organizar, a conspirar com um objetivo que para a época era uma loucura, super perigoso, a independência do Brasil. E esse movimento entrou para a história com o nome de Inconfidência Mineira. Ok, agora que a gente já entendeu o contexto, a confusão que estava o Brasil colônia, vamos focar no nosso personagem principal. Quem era, afinal de contas, esse homem que virou o rosto e o mártir desse movimento todo? Então, uma coisa muito importante sobre o Joaquim José da Silva Xavier, ele não era da elite, não era um ricaço. Pelo contrário, era um homem do povo. Ele foi tropeiro, comerciante e, claro, dentista. E foi daí que veio o apelido dele, Tiradentes. Essa origem mais simples fazia com que ele entendesse de verdade o que o povo passava. Agora vamos falar da ideia por trás de tudo isso. Uma ideia que hoje pra gente parece óbvia, né? Mas naquela época, nossa, era algo radical, subversivo e, acima de tudo, muito, muito perigoso. No coração de tudo isso estava essa convicção, uma ideia simples e direta. Tiradentes e os outros inconfidentes acreditavam nisso com toda a força do mundo. Era mais do que política, era uma declaração de independência de pensamento, de identidade. Pois é, hoje a gente olha para essa ideia de um Brasil livre e pensa, claro, óbvio, mas vamos nos colocar no lugar deles. Naquele contexto, com Portugal controlando tudo com mão de ferro, defender a independência abertamente era quase como assinar a própria sentença de morte. Era preciso ter uma coragem, assim, absurda. Só que nem tudo são flores. O plano deu errado, e deu muito errado. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer, o movimento foi traído. Alguém de dentro contou tudo. O plano foi descoberto. E quando o plano é descoberto, a reação da coroa portuguesa é imediata e brutal. Eles não irão deixar barato de jeito nenhum. A ideia era fazer daquilo um exemplo, sabe? Punir de uma forma tão severa que ninguém mais se atreveria a pensar em outra rebelião. E aqui tem um momento que é fundamental para entender como ele vira herói. Pensa só, todos os líderes foram presos. Muitos tentaram se livrar, negaram, diminuíram o próprio papel na história. Mas o Tiradentes, não. Ele foi diferente. Ele bateu no peito e assumiu a responsabilidade toda para si, sozinho, para tentar proteger os companheiros. A partir dali, da descoberta do plano em 1789, as coisas andaram bem rápido. Em coisa de 3 anos, veio a sentença, condenação à morte. E no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro, Tiradentes foi executado publicamente. Era o fim da linha para ele. E essa execução não foi só uma punição, foi um verdadeiro show de poder. Fizeram questão que fosse em praça pública da forma mais brutal possível, para servir de aviso mesmo. A mensagem da coroa era bem clara, era para aterrorizar. Olha só o que acontece com quem ousa desafiar a gente. Mas a história raramente acaba onde a gente pensa que ela acaba. A morte do Tiradentes não foi o fim. Na verdade, foi bem aí que a figura dele começou a se transformar em algo gigantesco.
O que acontece depois é uma daquelas ironias incríveis da história, sabe? O que era para ser o ponto final acabou virando o começo de tudo. A tentativa de Portugal de esmagar a ideia de liberdade, no fim das contas, só serviu para imortalizar o maior defensor dela. É um paradoxo total, né? De um lado, o que Portugal queria, impor medo, garantia submissão. Do outro lado, o que de fato aconteceu. A morte de Tiradentes virou combustível, virou inspiração para a luta. A semente da revolta tinha sido plantada. O homem morreu, mas a lenda dele só cresceu. Com o tempo, e especialmente depois que o Brasil virou uma república, a imagem do Tiradentes foi resgatada. Ele deixou de ser visto como um rebelde que fracassou e passou a ser o grande exemplo de coragem e da luta pela liberdade aqui no Brasil. E hoje? Bom, hoje o legado do Tiradentes é indiscutível. Ele é um herói nacional, um símbolo de coragem contra a opressão. E o dia da execução dele, 21 de abril, virou feriado. Mais um feriado que não celebra a morte, e sim a vida dedicada a um ideal de liberdade. Para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão. A história do Tiradentes provoca essa pergunta: o que realmente faz um herói? São as vitórias que a pessoa conquista em vida? Ou é o sacrifício, aquilo que ela abre mão por uma causa maior que a torna inesquecível?